Lucas estava participando do programa Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Ele já tinha acertado algumas perguntas e estava indo muito bem. Mas aí veio uma pergunta impossível sobre o nome de uma rocha. E se ele errasse, faria ele perder o prêmio todo. Todo mundo achou que ele ia perder, mas a resposta dele foi essa. No jogo Minecraft, se eu coloco água na lava, resulta na pedra obsidiana. Eu vou na letra C, obsidiana. Ele acertou e ganhou 100 mil reais. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa mulher quebrou o dente enquanto comia. E viu um tutorial falando que dava pra arrumar usando Super Bonder. Só que deu muito errado. E ela teve que ir pro hospital pra, primeiro, tirar esse treco e, segundo, arrumar o dente. Esse cara viu que com só uma escova elétrica dava pra fazer um topete perfeito. Só que tinha um detalhe. Ele esqueceu que estava usando peruca. Em 2025, viralizaram vários vídeos de pessoas lavando o chão. E as pessoas dos Estados Unidos resolveram imitar. Só que diferente do Brasil, as casas lá não têm ralo e não são feitas de cimento. E assim eles acabaram destruindo os chãos de madeira e enchendo a casa inteira de mofo, que inclusive até levou gente pro hospital. O Speed precisava desse cara pra terminar a live, mas deu muito errado, porque ele só pode desligar a live quando fala maçã verde. Mas esse dia decidiu que outro cara ia falar por ele. Só não esperava que esse cara tinha uma dificuldade e deu tudo errado. What is this? It's still an apple. Come on, man. Give me the details of the apple. Is it a certain color apple? Golden apple. I'm colorblind. Oh my God! Pessoas que escutaram uma palavra errada e deu muito ruim. Esse ator tava fazendo Jesus numa peça quando precisava ser levantado 10 metros no ar. Só que o cara que tava levantando ele, ao invés de ouvir 10 metros, ouviu 100 metros e começou a subir muito o cara. O pior é que o ator tinha muito medo de altura e 10 metros já tinha dado muito medo nele. Coitado! Ele salvou a vida da menina que ele gostava. Eles estavam voltando juntos da escola quando um carro veio pra cima dele. Só que ele resolveu pular na frente dela pra salvar a sua vida e acabou no hospital com vários ossos quebrados. Só que quando ela foi visitar ele, uma repórter expôs o menino, revelando pra ela que ele gostava dela. E ela respondeu falando que eles vão ser melhores amigos pra sempre. Pessoas mais burras da história da humanidade. Esse homem tava no tribunal por ser acusado de roubar uma camiseta. You're charged with stealing a Dolphin jersey? Só que o gênio foi pro tribunal com essa camiseta aqui, que é justamente a que ele foi acusado de roubar. Coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse cara tava entediado no hospital e se perguntou se a sua cabeça cabia dentro do braço da cadeira. Ele resolveu tentar e entrou. Só que na hora de sair, ela ficou presa. O homem do seu lado começou a rir muito e decidiu mostrar como ele conseguia enfiar a cabeça e sair facinho. Só que ele também ficou preso. E os médicos tiveram que resgatar os dois tanso. Todo mundo cala a boca, eu acabei de entrar na NASA. Foi o que essa menina postou quando conseguiu um emprego. Só que um homem respondeu falando, olha a boca. E a resposta dela foi, minhas eu fui aceita na NASA. Só que o que ela não esperava é que ele respondeu, e eu sou do Conselho Nacional que supervisiona a NASA. Ela foi demitida antes mesmo de começar a trabalhar. Proibiram esse cara de comprar uma Ferrari por causa de um meme, porque ele comprou uma novinha e personalizou ela com um meme do Nyan Cat. Só que as fotos viralizaram e a Ferrari não gostou nada disso. Então botaram ele numa lista de pessoas proibidas de comprar Ferrari. Só que ele ficou muito então ele vendeu a Ferrari, comprou uma Lamborghini e fez exatamente a mesma coisa com ela. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram, é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. Esse cara fez cocô forte demais e ganhou superpoderes. É sério, o Tommy McGill tava com o intestino muito preso. E pra tentar resolver, fez muita força. Só que isso estourou 2 veias no seu cérebro. Ele ficou em coma por 10 dias. Mas quando finalmente acordou, começou a ver um mundo diferente. Tudo tava muito mais colorido. E assim ele abandonou a engenharia e virou um dos melhores artistas do mundo. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão. Mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida, porque era gago. E que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. Pessoas que comemoraram cedo demais. Essa repórter resolveu tentar fazer uma cesta de basquete ao vivo. Só que aconteceu isso aqui. Ela comemorou, mas na hora a bola caiu.
caiu pra fora. E ninguém teve coragem de contar o que aconteceu pra ela. Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente. Mas não, eles na verdade usam portas secretas que só os funcionários conhecem. E botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar drogas. Legal usar drogas. Usar drogas. Drogas. Os meninos que eu gosto versus os meninos que gostam de mim. Foi o que ela postou pra falar que só os feios gostavam dela. Só que ela não imaginava a resposta que ela ia receber. Porque o próprio Mate respondeu. E quem falou que eu gosto de você. Depois disso, ela não só excluiu o post, como a conta inteira. Esse cantor tava muito bravo porque os paparazzis não paravam de tirar foto dele. Então ele comprou esse cachecol, que parecia normal, mas toda vez que alguém tira uma foto dele, sai assim. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse repórter tava ao vivo na TV falando sobre um bandido que tava sendo procurado. E começou a descrever o cara. Só que enquanto ele falava isso, um cara igualzinho à descrição começou a passar atrás. Aí o repórter chamou a polícia. E realmente era o criminoso que foi preso ao vivo. Hoje eu descobri que a Pixar sempre mostra o seu próximo filme no filme anterior. Os Incríveis aparecem Procurando Nemo. O Hudson de Carros em Os Incríveis. A sombra do cachorro de Up em Ratatouille. O urso de Toy Story aparece em Up. O Mate aparece em Toy Story 3. E a família da Merida aparece lá atrás em Carros 2. Momentos de karma instantâneo. Esse cara entrou num restaurante e roubou todos os pedidos que iam ser entregues por delivery. E como não tinha ninguém vigiando, foi muito fácil de pegar. Só que o universo não perdoa. Porque ele saiu todo pomposo da loja e viu isso aqui. Outro ladrão roubando sua bicicleta. Nome de coisas que você não sabia que tem nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinal sinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommet são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. As caixas de Lego vinham com limite de idade, de 4 a 99 anos. Ninguém se importava muito, porque achavam que a maioria das pessoas parava de brincar de Lego depois que crescia. Até que esse senhor super fã de Lego fez 100 anos. E eles oficialmente mudaram o limite pra mais de 100 por causa dele. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo da Patrulha Canina parece completamente normal. O problema é que quando você tira o personagem do quadriciclo, ele fica assim. Já esse brinquedo dos Teletubbies era pra falar frases fofinhas. Só que ele acabou falando outra coisa e fez ele ser banido na hora. Um balão gigante do Bob Esponja. O que poderia dar errado? Algum infeliz escolheu esse lugar pra colocar o treco de encher. Por fim, essa pulseira fez muito sucesso com as crianças. Só que pra colocar ela, você precisava bater muito forte no braço. E como dentro tem um metal, às vezes isso rasgava e cortava o seu braço. Uma vendedora maltratou muito esse cara, mas se arrependeu quando descobriu quem ele era. Esse homem foi comprar joias numa marca muito cara chamada Marc Jacobs. Mas como ele ia comprar pouca coisa, a vendedora ignorou ele e começou a atender outra pessoa. Mas ele queria muito uma Marc Jacobs. E quando ela finalmente deu atenção e ele foi pagar, ela descobriu que ele era o próprio Marc Jacobs, dono da marca. Pessoas que levaram as instruções muito a sério. Uma menina queria um bolo com esse desenho e mandou ele no WhatsApp. Só que na hora que o bolo chegou, veio a figurinha que ela mandou. Só eu que gostei mais assim. Esse pai achou um jeito genial de descobrir se a filha tava mentindo, porque ele queria saber se ela tava dormindo de verdade ou se tava fingindo. Então falou: você sabia que se você levantar o braço de uma criança enquanto ela dorme, ele fica levantado? E quando ele testou... É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos, porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia! Acho que você me chamou aqui pra ter uma aula comigo, e eu já tô acostumada a ensinar esses caras antigos. Tem gente que me chama de professora da internet. Presta atenção, faz anotação, que se eu não der nota você repete. Usa meu mano pra viralizar, se liga, vou te dar uma dica legal. Ao invés de batalhar aqui, te mostro lá no meu canal. Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa. Só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro, porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto, porque o preto é isso aqui, mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso.
bolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil.